igreja para a leitura do Dia do Senhor 4. Hoje, no Catecismo, é a última parte da primeira parte do Catecismo, né? Nós temos a introdução, Dia do Senhor 1, que aborda a questão importantíssima do consolo, né? Que o nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos em corpo e alma ao nosso Salvador Jesus Cristo, que tanto nos amou a ponto de se dar voluntariamente por nós, né? Depois do Dia do Senhor 2 até hoje, né? Dia do Senhor 4, o Catecismo ele fala do nosso pecado e miséria, como o homem caiu em miséria por causa do pecado, né? Por causa do pecado dos nossos pais no Éden, Adão e Eva, né? O pecado de Adão, e como o homem foi destituído da glória de Deus e condenado à morte, porque era a lei, era a aliança, né? Não pode comer de toda a árvore do jardim, menos desta, do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, infelizmente, o homem caiu neste pecado. Depois nós vimos alguns aspectos desta queda, né? O Dia do Senhor 2 fala que como que nós sabemos os nossos pecados, e a resposta é a lei, pela lei de Deus. O que nos ensina o que é pecado é a lei de Deus, né? E nós sabemos que nós transgredimos a lei de Deus porque depois que a terra entrou em maldição, depois da queda, nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Por isso, as Santas Escrituras dizem que a lei está enferma pela carne. O que quer dizer isso? Por causa da carne do homem, que é sujeito ao pecado, a lei não pode justificar. A lei não justifica mais, a lei só condena. Então a lei que antes era um presídio, que o homem estava preso nela, porque precisaria de justificação, mas não conseguia cumprir perfeitamente a lei, e via-se condenado eternamente, após Cristo, a lei passa a ser um professor. Então hoje a lei ela nos ensina a dura realidade do pecado e como nós somos sujeitos a esse pecado, de tal forma que nós não conseguimos cumprir a lei. Ou seja, ninguém é tão bom assim, né? O Senhor Jesus, quando ele foi abordado pelo jovem rico, o jovem rico, olha que Jesus nunca pecou, mas apenas por estar num corpo humano, numa terra corrompida pelo pecado. O jovem rico abordou o Senhor Jesus e disse: bom mestre. Antes de fazer a pergunta, Jesus interrompeu ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só existe um que é bom, que é o nosso Deus, é o Pai que está nos céus. Só Ele é bom. Veja que Jesus, neste corpo humano, embora não tenha pecado, mas estava num corpo corruptível, né? Tanto que envelheceu, né? Não envelheceu mais porque não deu tempo, mas passou da fase de bebê para criança, de criança para adolescente, adolescente para jovem, né? E a fase adulta. Seu corpo estava envelhecendo, então ele estava no corpo corruptível, um corpo 100% humano. E ele diz: ninguém é bom, né? Então, a lei, ela nos torna indesculpáveis, mas a lei não pode justificar. Então, o Dia do Senhor 3 fala: então, Deus criou o homem mau e perverso? Não, Deus criou o homem bom, mas o homem caiu e se meteu em muitas astúcias. E a natureza corrompida do homem, então, ele vem da queda, da desobediência em Adão, né? E nós sabemos então que todo bem procede de Deus. O homem então tornou-se um ser inclinado para o mal, e todo bem procede de Deus, né? Então todo bem que o homem faz, ele procede de Deus. Ele foi alertado por Deus para fazer aquele bem, mesmo que seja um homem ímpio, tá? Todo bem procede de Deus. E o homem, ele segue então a sua jornada inclinado para o pecado. Sem Cristo ele vai perecer eternamente. E chegamos no Dia do Senhor 4, que é hoje a pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Bom, essa pergunta, ela vem de um raciocínio lógico, né? Se Deus sabe então que a gente não vai cumprir a lei, então por quê? Por que tudo isso, né? A resposta também vem do raciocínio lógico. E diz, embora essa resposta venha até sua procedência nas Escrituras, na Bíblia, mas ela é um raciocínio lógico também. Não,
pois Deus criou o homem de tal forma que era capaz de cumprir a lei. Ou seja, Deus criou o homem bom e reto e justo. O homem não tinha problema nenhum em cumprir a lei. Ele seria santo a vida inteira, cumprindo perfeitamente a lei. Ele não pecaria, né? Mas o homem, sob a instigação do diabo e em desobediência deliberada, note isso, irmãos, que a responsabilidade então ela é pessoal. Não adianta alguém cometer o mal e falar foi culpa do diabo. O diabo se apossou de mim, o diabo me influenciou, o diabo me seduziu, o diabo me tentou. A culpa é do homem. Note o falso evangelho. Quero chamar a atenção para os irmãos. O falso evangelho, o evangelho humanista. O evangelho humanista, ele quer tirar a soberania de Deus na salvação do homem. Ele fala, eu escolhi Deus, eu escolhi ser salvo, eu escolhi ser bom. Ele quer tirar de Deus a soberania na salvação. Agora, ele quer culpar o diabo pelos seus próprios pecados. O diabo me incentivou a isso, o diabo me seduziu a isso, o diabo. Então, o falso evangelho, ele coloca o homem em lugar de privilégio. Ele é soberano na sua própria salvação, como se ele tivesse escolhido ser bom, como se ele tivesse escolhido servir a Deus, como se ele tivesse escolhido as coisas boas. E ele joga para o diabo seus erros, seus defeitos, que a Bíblia chama de obras da carne. Ele joga isso para o diabo, que é um ser espiritual. O diabo não tem carne, é um ser espiritual. Então o diabo me tentou isso, o diabo me tentou aquilo. Veja como o falso evangelho, ele tem mudado a revelação de Deus ao longo do tempo, né? Por isso é necessário uma igreja fiel e a instrução fiel das Escrituras. E a pergunta 10, Deus permitiria... eu não li a resposta inteira, né? Pergunta 9, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta não, pois Deus criou o homem de tal forma que era capaz de cumprir essa lei, mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Olha que tragédia, né? Que o pecado já começou cometendo lá no Éden. Imagina a Eva, que influenciada por Satanás, comeu aquele fruto e deliberadamente comeu aquele fruto e deliberadamente deu para o seu marido, e o seu marido deliberadamente comeu daquele fruto. Agora imagina a Eva ao ver o primeiro homicídio, um filho matando o outro. Imagina o coração dela. Imagina o que ela deve ter sentido e pensado, por que eu comi aquele fruto? Por que estou sofrendo isso agora? O que eu fiz? Que loucura foi esta? Né? E o pecado, de fato, é um absurdo. O pecado é uma loucura. Então, irmãos, pergunta 10. Deus permitiria que tal descendência e apostasia, Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Resposta, certamente que não. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus benigno, não só bom, mas benigno. Como que Deus vai permitir então o mal sem castigar o mal? Seria um cúmplice do mal. Certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso ele os castigará com muito juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Olha só. Mas como praticar toda esta lei? Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Aqui o catecismo começa então a mostrar a solução e a providência de Deus para o homem, que vai ser a segunda parte que, se Deus permitir, começaremos no próximo domingo, dia do Senhor sim. Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Resposta. Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Algumas pessoas dizem que não é compatível viver 80 anos pecando e ter uma eternidade inteira de pecados. O que essas pessoas dizem é totalmente contrário às Escrituras. Eu responderia para essas pessoas
que não é compatível um Deus justo, que ama a justiça e o bem, que é misericordioso, um Deus justo se fazer carne, passar por tudo isso para salvar todo aquele que crê. Não é compatível um Deus que era servido por anjos, se esvazia da glória de ser Deus, para se tornar um de nós, vir nesse mundo tenebroso, passar todo tipo de dor, seja física ou emocional, abandonos, traições, ser condenado com uma acusação injusta, fraudulenta, carregar uma cruz rústica de farpas, quando as suas costas estavam abertas por chagas e tanto tomar chicotadas, ser pendurado com cravos, ficar ali esperando, agonizando o momento da sua morte, enquanto as pessoas zombavam. Eu quero dizer que não é compatível. O sacrifício de Cristo não é compatível com o homem, excede muito mais. E a doutrina justa do Santo Deus é a doutrina do inferno. A doutrina da eleição, ela não é justa. A doutrina da eleição, ela é misericordiosa. Ela não é injusta, mas ela não é justa. Ela é misericordiosa. Mas a doutrina do inferno, ela é justíssima. Ela é muito justa. Haja visto quem sofreu, na mão dos maus, que deseja ver aquele sofrimento pago um dia, Então, a doutrina do inferno ela é justa. E no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, o catecismo então começa a nos mostrar a providência de Deus, que sabemos que é Cristo, A providência de Deus para a nossa salvação. Então, o homem, ele, depois do pecado dos nossos pais no Éden, ele caiu totalmente em miséria espiritual. Foi destituído da glória de Deus. Não há nenhum sequer que pôde escapar disso, Um bebezinho já nasce com o gene do pecado. É só questão de tempo de ele consumar o pecado. O gene do pecado já está lá, Mas a partir do próximo domingo nós vamos ver, graciosamente a ação de Deus, Aliás, que ação graciosa de Deus para nos socorrer, socorrer aqueles que se perderam. E aí nós vamos analisar como que Deus concilia, justiça